Crônica espiritualista Os Três Soldados. Autor Pablo de Salamanca. O bombardeio continuava sobre aquela praia, se estendendo para cerca de 1.500 metros além da orla marítima, na direção do continente, na costa italiana. Desenrolava-se mais uma batalha sangrenta dentre as muitas da Segunda Guerra Mundial. Guido se resguardava como podia dos tiros dos soldados inimigos recém-desembarcados, respondendo ao fogo intermitentemente. Porém, ele e seus companheiros estavam à mercê das bombas que desciam sobre suas posições. Neste quesito, era uma questão de sorte não ter a sua barricada destruída ou mesmo manter a própria vida. Em meio ao barulho e à fumaça, Guido, que manuseava uma submetralhadora Beretta, procurou ver como estava um amigo. Giorgio, está firme aí? Sim, a coisa está feia. São muitos, respondeu o soldado. Os malditos estão tendo apoio aéreo. Vamos morrer, colocou Guido. Não quero morrer hoje. Não é a minha hora, gritou Giorgio. E Paulino? Viu Paulino? Indagou Guido. Estou aqui. Estou sangrando, mas foi de raspão, comunicou o soldado com voz trêmula. Viram Pietro? Logo em seguida à pergunta de Guido, que ficou sem resposta, um estrondo dominou o local onde estavam. Um petardo acabara de explodir, ceifando a vida daqueles combatentes italianos. Era inevitável. Em pouco tempo, tropas aliadas avançaram sobre a praia, vitoriosas e com poucas baixas. Dias depois, aquele ambiente estava pacificado. Não se ouviam tiros no plano físico. Contudo, do outro lado da vida, na dimensão astral correspondente àquela localidade, havia conflito. Baionetas ainda eram atiçadas contra o inimigo em brutal combate corpo a corpo. Tiros eram disparados e até mesmo alguns soldados recém-desencarnados poderiam jurar que ouviam bombas explodindo. Isto acontece, com alguma frequência, com aqueles que morreram em condições de muito estresse, como em situações de guerra. Cada espírito é um universo particular. Enquanto uns perecem nessas condições, perdendo a consciência por um tempo, outros permanecem focados em combater o inimigo, agindo ainda como se mantivessem o corpo material. Esta última alternativa foi a que aconteceu com Guido, Giorgio e Paulino. Os três permaneciam apostos na barricada que havia sido praticamente pulverizada pela bomba. Não percebiam a nova realidade, pois no mundo sutil tudo estava intacto. Continuavam atirando com armas plasmadas pelas suas mentes, numa luta que parecia não ter fim. Considerando o tempo sob o ponto de vista terreno, já transcorriam 3 semanas
em que muitos soldados se mantinham naquela terrível empreitada, embora o esgotamento psíquico já fosse grande. Eles trocavam tiros intensos e, volta e meia, ocorriam períodos de trégua. Estes períodos sem batalha campal, com o passar dos dias, foram se estendendo. Os movimentos de tiroteio foram tornando-se esporádicos e, na barricada dos 3 soldados, foi abrindo um espaço maior para diálogos entre eles. Aos poucos, as recordações familiares foram predominando e eles chegavam à conclusão de que aquela guerra não fazia sentido. Numa oportunidade, Guido falou saudosista: "Não vejo a hora de voltar para casa. Sinto falta da mama e de Giovanna, meu amor." Giórgio não demorou a se manifestar. "Não fale em mama, porque me lembra o macarrão que não temos aqui." Paulino jocosamente protestou: "Porca miséria! É isso que valem nossas mães? Um prato de macarrão?" Os 3 passaram a rir abertamente, o que era muito raro naqueles tempos de guerra. No entanto, no plano físico, acabava de cruzar os ares um avião avariado, fazendo grande barulho. Eles, ainda conectados ao mundo material, não deixaram de captar o som, que possivelmente seria sinal de perigo. Assim, deitaram-se na areia da praia, de modo a não serem vistos ou atingidos. O instinto de autopreservação perdurava, mesmo do outro lado, onde não tinham percebido que já haviam desencarnado. Depois deste incidente, ergueram-se cuidadosamente e entabularam nova conversa, iniciada por Giórgio. "Paulino, como está seu ferimento?" A resposta não tardou. "Melhor. Não sangra mais. Parece que está até cicatrizando." "Deu sorte, hein? Se tivesse dado uma febre, não tínhamos remédio aqui?" colocou Guido. Mudando de assunto, Giórgio lembrou novamente do macarrão da mama, assinalando: "Estou cansado desta ração. Preferia 1000 vezes a massa de casa." "O pior é que a ração está acabando", salientou Guido. Paulino, em seguida, falou: "O pessoal do apoio está demorando a chegar dessa vez. Não quero passar fome de novo." Então, resolveram alimentar-se com o que tinham, o que, na realidade, era ração militar, plasmada por suas mentes, ainda presas à vida física. A barricada dos 3 soldados já tinha ido pelos ares, bem como seus provimentos alimentares. Momentos depois, Paulino alertou aos seus companheiros: "Vejam, lá no horizonte, tem algo se aproximando." Guido e Giórgio se arrastaram até onde estava o amigo, constatando de fato um movimento. Pela areia, beirando o mar, vinha um cavaleiro. Parecia uma miragem. Os rapazes ficaram hipnotizados com aquela figura que lentamente se aproximava. Aos poucos notaram que ele era seguido por homens a pé. Paulino levantou-se para tentar ver melhor. Guido protestou:
Deita, Paulino, deita! Assim você é um alvo fácil. Mas o soldado, em postura ereta, além de ter ignorado o colega, avançou para fora da barricada, o que deixou Guido exasperado. Volta, maledetto! Vai morrer! Vai morrer! Nervoso com a situação, Giorgio disse a Guido: Calma, eu vou buscá-lo. E foi, num arroubo atrás de Paulino, que começava a se afastar cada vez mais da posição de resguardo. Alcançando-o já a mais de 10 metros da barricada, puxou o amigo pelo braço esquerdo, gritando: Acorda, Paulino, acorda! Vamos todos morrer! Paulino ignorou a tensão do seu irmão de farda e, além disso, se soltou para avançar mais, correndo em direção da comitiva. Com Giorgio em seu encalço, Paulino fazia uma correria desabalada na direção dos estranhos. Depois de um tempo, o segundo soldado alcançou o da dianteira, derrubando-o na areia da praia. Mas já era tarde. Haviam sido descobertos e estavam a apenas cerca de 30 metros do grande grupo que continuava se aproximando. Então, após o início de uma briga entre os dois soldados, a confusão entre ambos, de súbito, acabou. Pararam contemplativos, observando fixamente ao homem sobre o cavalo branco. Ele estava vestido como se fosse um general do antigo Império Romano. Segurava as rédeas com tranquilidade, enquanto o animal avançava seguro e serenamente. Ao seu lado, caminhando a pé, vinha um legionário romano, portando um estandarte rubro e brilhante, com uma cruz branca ao meio. Havia uma fileira de legionários à direita do cavaleiro e à esquerda do porta-estandarte, formando duas longas colunas que ladeavam a comitiva. No meio, protegidos pelos guerreiros romanos, caminhavam dezenas de soldados desencarnados da Segunda Guerra Mundial. Paulino e Giorgio não sabiam o que fazer ou pensar naqueles instantes em que o grande grupo passava ao lado deles. Ficaram paralisados, mas, em seguida, notaram um novo acontecimento. Mais à frente, o general levantou o braço direito e o séquito parou. A coluna de legionários da direita se abriu após 4 desses lendários guerreiros se deslocarem com suas lanças. Paulino e Giorgio, de alguma forma, entenderam que precisavam se agregar àquelas pessoas. Adentraram ao grupo, ficando ao centro com os demais soldados do século XX. Notaram, embora estivessem numa espécie de transe, que ali não estavam apenas italianos desencarnados, mas também soldados britânicos, americanos e alemães, distinguíveis pelas suas fardas. Em pouco tempo, a comitiva passava ao largo da barricada dos 3 soldados, onde, naquele momento, estava apenas Guido de pé com sua submetralhadora Beretta. Ele sentiu o chamado, avançando pela areia. Logo largou a arma plasmada. Os legionários romanos, ao comando do general, abriram-lhe espaço para se juntar ao grupo. Ali só poderiam se agregar aqueles que desejavam deixar as vibrações belicosas para trás. O cortejo finalmente estava completo. Marcharam pela areia por um tempo, não percebendo que cada vez mais
se afastavam do plano terreno. Os legionários romanos, liderados pelo mítico militar, agora guia espiritual, levavam os soldados recém-falecidos para o astral do Brasil. Aqueles combatentes da Segunda Guerra Mundial reencarnariam, nos anos subsequentes, no país do Cruzeiro do Sul, após a devida preparação para uma nova jornada.